você tem 25 anos de carreira, né? E o seu cabelo, pelo que eu vi, geneticamente, já que é aniversário do teu pai, pela tua mãe e pelo teu pai, geneticamente veio muito diferente ao mundo. Quando você começou o jornalismo, quer ver? Roda pra mim. Opa. Fátima começou no jornalismo local na Globo Rio, como repórter e apresentadora do RJTV em 1987. Aí esse trabalho aqui só termina mesmo quando abre alas da escola, estiver entrando na Marquês de Sapucaí. Os brasileiros de outros estados foram conhecer a carioca de sotaque acentuado e cabelos volumosos nas reportagens exibidas nos telejornais da Rede Globo. O policial, quando for fazer a prisão, ele tem que se identificar. Naquela época, o trabalho de Fátima não era exclusividade de um único telejornal ou programa. Os técnicos da Marinha não querem causar nenhum dano ao Batomushi que venha prejudicar o trabalho da perícia. Em 89, por exemplo, ela passou a apresentar o Jornal da Globo. E juntas lutam para acabar com o preconceito em torno da doença. Como repórter, cobriu a passagem do furacão Andrew em 92. O olho do furacão Andrew passou exatamente por aqui. E depois de 20 minutos de ventos muito fortes, não sobrou nada de pé. Em 93, o Fantástico. Você acompanha agora, passo a passo, os primeiros dias de um brasileirinho marcado para viver. É mesmo, não? As entrevistas especiais com artistas. Ele, o nosso rei, Roberto Carlos. Nervoso, não? Um pouco. O sociólogo recém-nomeado ministro da Fazenda. Ministro, pelo menos nos últimos 2 meses, as tarifas subiram mais que a inflação. Em 94, Fátima acompanhou a conquista do tetra da seleção. Depois do gol da redenção e daquela bola que entrou chorada batendo aqui nessa trave... 2 anos depois, era a editora-chefe do jornal Hoje. Nós vamos ver agora algumas imagens feitas logo depois do acidente por um cinegrafista amador. Em março de 98, a bancada do JN. O Jornal Nacional, com William Bonner e Fátima Bernardes. Boa noite. 11 de setembro de 2001. Uma terça-feira que vai marcar a história da humanidade. Dia 2 de abril de 2005. O Vaticano acaba de confirmar a morte do Papa João Paulo II. Fátima cobriu pessoalmente fatos marcantes. Exatamente às 3 horas e 2 minutos aqui em Washington, 6 e 2 minutos, horário de Brasília, George W. Bush chegou ao Ronald Reagan Center para fazer seu primeiro pronunciamento histórico, já como presidente reeleito dos Estados Unidos. Eu estou no Largo São Bento, no centro de São Paulo, onde o Papa vai se hospedar enquanto estiver na capital paulista. Nos eventos esportivos, ela registrou a medalha de Gustavo Borges na revisão da cronometragem. Na revisão, segundo lugar, vamos lá. Coraci, diz pra gente aqui, Coraci. Os meninos de ouro do vôlei. Isso é pra todos os brasileiros que nos deram força. Nesses 24 anos de Globo, Fátima entrevistou atletas. Você imaginava que esse voo ia ser tão alto? Não, ninguém poderia imaginar. Cobriu disputas esportivas e eleitorais. Entrevistou presidentes eleitos e seus principais adversários nas urnas na última década. Como a senhora explicaria a decisão do eleitor de levar essa disputa para um segundo turno? Olha, Fátima, eu acho que o eleitor queria uma oportunidade a mais para poder refletir. Fátima cobriu carnavais. Hoje eu tô de bem com a vida aqui na concentração. Que bom. Ao lado do Preto Jóia, autor do Samba Campeão. E cobriu tragédias. Bem de frente para a escola Tasso da Silveira. Ouviu relatos de brasileiros comuns. Obrigada por ter vindo. Não, por favor, não fale isso, porque você ainda fica mais difícil para mim. No morro de Niterói, soterrado numa tempestade, a sensibilidade de Fátima revelou ao Brasil a grandeza de uma menina miúda, chamada Laura Beatriz. Então, acho que eu cabelo puro. Deus me ajudou com muitas coisas. Agora, né, vou viver minha vida. Muita coisa para viver. Eclética, literalmente correndo atrás da notícia. Quanta coisa! Sempre foi o que me moveu. Eu adoro essa urgência, essa necessidade de estar onde a coisa está acontecendo. A primeira vez que eu fiz, ainda no curso aqui na Globo, uma reportagem, quando eu terminei, imaginei que aquilo podia ir para o ar, eu trabalhava antes em jornal,
Falei, gente, é isso que eu quero fazer. E foram muitas as oportunidades que eu tive aqui ao longo de todo esse tempo, né? Cada vez que eu podia ir para a rua, era tão bom. Eu acho que é por isso que agora, nesse momento, eu quis um pouquinho de gente perto de mim no estúdio, para eu poder continuar. Nossa, eu adoro. Assim, como você é surpreendida a cada momento, né? Como você vai sem saber o que você vai encontrar e como quando você chega lá, tudo pode ser diferente do que você imaginou, né? Eu tinha um professor que dizia que a gente não deve ir para a rua com uma ideia preconcebida, porque senão você só enxerga aquilo que você pensou. Exatamente. Que você tem que tentar ir desprovida de qualquer... É igual a vida, né? Não é? Quanto Agora, mais e esse disponível... cabelo era genético? Explica pra mim. Olha só, gente, vamos explica lá. Vamos explicar passo a passo. O cabelo mudou muito. Começou assim. O meu cabelo, ele é ondulado. O da minha mãe é bem liso. Eu acho que o meu pai hoje é careca. E ele... Mas tinha um tupete enorme. Então, eu acho que ele tinha esse ondulamento. Quando eu comecei, aquele mais cacheado é um permanente que eu fazia na raiz do cabelo e eu secava ele fazendo um movimento assim. Que eu usava, quer dizer, para dar volume. Lembra a Simone? Fim da década Simone ainda tem o cabelo assim. Então, esse é quase o meu, né? Tá. Ali ligeira. Aí é o permanente. Tá. Aí já temos de permanente. Eu amassava, secava ele amassando muito. Que facilita muito para quem trabalha fora, pra viaja, quem fazia na rua externa, e tal. Só que ele foi ficando grande, aí diminuía e tal. Depois, a minha cabeleireira, que era uma espanhola, a dela, que já faleceu, ela queria muito cortar o meu cabelo curto. Mas quando a gente é mais novo, tem muita bochecha, né, gente? Tem coisa que a gente melhora depois. Eu falava, gente, se eu tirar o cabelo, eu vou ficar uma lua. Uma lua não, um sol. Sempre foi bonito. Aí falei, ficava com medo, mas um dia eu aceitei que ela cortasse. E cortei mais curtinho que o seu. Bem, eu vi. Bem curtinho. Aí passei a usar a nuca batida. Sem nuca, esse aí. E olha. aí, isso aí eu tinha acabado de cobrir as Olimpíadas de Barcelona. E é muito mais fácil. Nossa, para viajar era uma maravilha. Botava um gelzinho fantástico. Aí quis deixar crescer e não conseguia, porque as pessoas não aceitavam. Então, eu recebi uma vez uma carta que a pessoa dizia para mim, o senhor, assim, eu tenho idade para ser seu pai, mas eu só tenho assistido o Jornal de Olhos Fechados para lembrar de como você era de cabelo curto. Gente, fui correndo cortar de novo. Então, passei 10 anos sem conseguir mexer no cabelo. Quando eu tive os meus filhos, as minhas duas filhas custaram muito a ter cabelo. Elas até 2 anos eram quase carequinhas. E a Laura, principalmente, era apaixonada por um cabelo comprido. Se eu perdesse a Laura numa festinha, era só procurar a menina com o cabelo mais comprido, que ela estava do lado, lá, olhando o cabelo. Falei, vou começar a deixar crescer. E aí eu comecei a deixar lentamente. Falei, esse alisamento japonês vai me ajudar. Claro. Vou tirar aquele volume, ninguém vai... Aí foi aquela tragédia, não precisamos comentar. Vamos pular esse capítulo, virar a página. Isso já tem 10 anos disso, eu ainda falo disso. Ainda fala disso, quer dizer, te traumatizou. Nossa, mesmo ainda me... Aí depois a gente começou a deixar crescer e aí a fazer uma escova mesmo, mas não mais. Ali no jornal a gente já vê, todo mundo diz dos fios claros, eu já tinha os fios. Mas a gente tinha uma iluminação no jornal que não abre tanto, depende muito. Da iluminação, então, do lugar e tudo. Agora tá parecendo mais. Né? Ali parecia um pouco mais escuro, mas agora tá mais... Já tem sempre um pouquinho de fio clarinho, que quando bate o sol, ali também tem.